Bom dia a todos. Só dar uma correçãozinha, houve uma falha em relação ao meu currículo, acho que foi de outro colega que foi comentado. Eu sou aromatólogo, trabalho com a pesquisa de óleos essenciais há cerca de 20 anos aqui no Brasil. Já trabalhei ministrando cursos através de universidades como a Univale, Universidade Federal de Viçosa, algumas instituições como a CESITA, SEBRAE, e também já ministrei cursos no SENAC de Reiki e de outras áreas associadas às práticas holísticas. Bom, a minha palestra, nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial dos óleos essenciais na prevenção e do envelhecimento doente, né? Ou seja, para que a gente alcance uma velhice com saúde. Só tentar ver se ele... Foi, né? Pulou. Às vezes é a pilha, será que não? Você vai mudar? Bom, posso ficar também. Deixa eu ver se... Mas eu fico do lado de cá. Tá, ok. Bom, vamos começar então. Eu não sei se todo mundo conhece o que são óleos essenciais, mas quem não conhece, eu acho que pelo ar aqui dentro está dando para sentir um cheirinho, né? Nós colocamos um ar-condicionado da sala, o óleo essencial de hortelã-bergamota, que é a menta citrata, foi um óleo essencial importante para o Brasil no começo do ano passado, porque ele foi utilizado lá naquele evento que o Ministério da Saúde organizou no Rio de Janeiro. Nosso deputado também esteve presente. Então, no momento em lá que o ministro estava sancionando a lei, né, assinando a liberação de várias práticas integrativas que hoje nós temos aí dentro do SUS, sendo utilizadas de uma forma mais ampla, esse óleo essencial estava dentro do ambiente. Ele é um equivalente à lavanda e é um óleo extremamente ansiolítico, calmante, tem uma composição muito parecida com a lavanda. É uma plantinha que a gente encontra na Índia, crescendo espontaneamente no meio da floresta, e ela lá é conhecida até com o nome de sossega-leão, aliás, sossega-elefante, porque eles, quando às vezes vão buscar um elefante selvagem e não conseguem domesticar, os indianos colocam essa planta na comida dele, ele começa a comer e começa a ficar calmo, e aí eles conseguem domesticar e adestrar o elefante. Bom, os óleos essenciais são substâncias voláteis que as plantas vão produzir, com função de comunicar alguma informação, realmente ali está ótimo, de comunicar alguma informação para o meio ambiente, para outras espécies, sejam outras plantas, insetos, animais. Essas informações elas podem ser desde uma informação para que o animal seja repelido, para atrair, ou mesmo comunicar que está ocorrendo algum problema, por exemplo, um ataque de fungos dentro de um jardim, uma floresta, para que as plantas todas aumentem sua resposta imunológica. Aqui nós temos as células secretoras, as vesículas secretoras, onde o óleo essencial ele é produzido e é estocado. E aí, então, a planta, como uma plantação dessas de lavanda, é colhida, colocada no destilador, e a gente vai lá ter, depois, esse óleo extraído para estar sendo utilizado. Como o nosso tema da palestra envolve envelhecimento, para começar a falar um pouquinho sobre o potencial dos óleos essenciais nesse campo, primeiramente nós temos que falar sobre os telômeros, conhecido como relógio da vida dentro das células. É uma capinha que fica no final dos cromossomos, e que quando nós nascemos ela é grande, à medida que as células vão se reproduzindo, se dividindo, ao final da vida ela vai diminuindo, encurtando. Significa que quando nós chegamos a um estágio da nossa vida, as células já não conseguem se dividir com a mesma eficiência. E aí podem surgir algumas doenças degenerativas e alguns problemas de saúde.
Ali nós temos uma imagem microscópica do cromossomo com telômero na ponta. E os telômeros, eles têm um estágio de encurtamento acelerado quando nós estamos submetidos a um processo de estresse muito grande. Há um estudo realizado, por exemplo, na Califórnia, onde eles acompanharam um grupo de mães que tinham filhos com doenças degenerativas ou crônicas, como câncer, alguns tipos de esclerose e outras coisas, e fizeram uma comparação com mães na faixa dos seus 30 anos, que tinham crianças que não passavam por essas circunstâncias. E notaram que essas mães que estavam vivendo aquela situação difícil, elas tinham cerca de o equivalente ao telômero de uma mulher de 45 anos de idade, ou seja, elas estavam 10 anos na frente do tempo de vida normal. E esse é um exemplo de uma situação, de um problema de saúde em família, mas quando a gente fala de estresse, que envolve o dia a dia, a irritabilidade e outros sintomas que às vezes a gente pode carregar, né, de forma inadequada, vai acabar afetando ali o nosso tempo de vida. Um dos fatores principais que o estresse vai desencadear, encurtamento dos telômeros, envolve a produção de radicais livres. Quanto mais radical livre a gente produz no corpo, mais a pontinha do telômero nos cromossomos vai queimando. Esse é o primeiro estudo que foi realizado no mundo sobre o potencial que os óleos essenciais têm em prolongar o tamanho do telômero e mantê-lo intacto. Eles fizeram uma pesquisa com vários óleos essenciais e descobriram que o óleo essencial de cravo da Índia, o manjericão e o alecrim foram os óleos essenciais mais potentes para serem utilizados com essa finalidade. Isso significa que utilizar esses óleos essenciais, principalmente num difusor dentro de casa, ou com uma certa constância, ou mesmo às vezes em algum creme anti-aging para a pele, você vai ter um efeito de preservação da qualidade dos telômeros, e isso significa também uma qualidade genética de divisão celular, né, e do organismo muito positiva. Um dos mecanismos que o nosso organismo utiliza para combater os radicais livres envolve uma proteína que é chamada NRF2, fator nuclear eritroide. Essa proteína ela fica dentro das células, presa em uma outra que é chamada de KIP1. Quando a nossa célula passa por um processo de estresse, inflamação, ou é atacada por radicais livres ou substâncias como metais pesados ou outras, o núcleo da célula vai mandar uma mensagem onde a KIP1 solta esse fator NRF2. O NRF2 vai ter a função de atuar dentro da célula, mandando ela produzir enzimas antioxidantes. E isso vai fazer com que a célula entre no mecanismo de reparação. Esse processo de reparação, ele pode ser muito positivo no sentido tanto anti-envelhecimento, como no tratamento, por exemplo, de artrite, no tratamento cosmético da pele, né, em vários tipos de processo. Descobriu-se que alguns óleos essenciais têm a capacidade de estimular a célula a liberar o NRF2 e promover esse processo de regeneração mais rapidamente. Só que o NRF2 ele tem um ponto muito importante. Quando a célula não consegue liberá-lo e estimular essa produção enzimática para um processo regenerativo, ela começa a entrar em inflamação, morte celular, estresse oxidativo. Se ela está produzindo isso normalmente, você tem citoproteção, homeostase e um equilíbrio. Só que existem certas circunstâncias que essa liberação é excessiva. Isso ocorre, por exemplo, no câncer. É um dos mecanismos que o câncer usa para conseguir criar resistência, por exemplo, ao tratamento quimioterápico. Essa pesquisa aqui foi um estudo extremamente importante e interessante, que foi utilizado o óleo essencial de coentro, que é rico em um componente chamado linalol, que a gente tem nesse óleo também que está aqui no ar, e que também temos na lavanda. É um componente ansiolítico. Eles fizeram um estudo comparando com um quimioterápico chamado ciclofosfamida e descobriram o seguinte: a ciclofosfamida ela mata o câncer inibindo o NRF2 tanto em células cancerígenas quanto em células saudáveis. Aí, consequentemente, você tem o cabelo que vai caindo, vai tendo emagrecimento e uma série de outras coisas. O linalol, por exemplo, mostrou ter seletividade. Nas células saudáveis, ele aumenta o NRF2 e promove a regeneração. Na célula cancerosa, ele faz inibição desse processo. Então,
esse estudo, por exemplo, chegou a uma conclusão que o óleo essencial do coentro foi mais eficiente do que o quimioterápico. Isso não significa que, por exemplo, a gente vai abandonar um tratamento médico para câncer para usar óleo essencial, mas a gente pode usar como um elemento complementar e coadjuvante, até porque vários outros estudos posteriores a eles mostraram, por exemplo, que você, utilizando alguns componentes de óleos essenciais, você previne os danos às células saudáveis ocasionados pela quimioterapia. Tem um trabalho muito interessante feito com óleo de tomilho e cravo, onde eles começaram a dar para os ratinhos durante um período prolongado da vida deles, e notaram que os ratos que estavam com 28 meses de idade, que já é uma idade mais avançada para um rato, comparado ao tempo de vida humano, seria mais ou menos 80 anos. Ao utilizar esses óleos essenciais diariamente, ele tinha um equivalente a 7 meses, ou seja, equivaleria a um ser humano com 20 anos de idade. E aí, dentro de algumas dicas que a gente pode passar aqui, primeiramente sobre a questão da utilização dos óleos essenciais para a mente e para as emoções, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais esquecido, vai ficando com a memória ruim e a cognição também vai falhando em vários outros aspectos. Então, um dos pontos cruciais onde o óleo essencial, a aromaterapia, os compostos voláteis têm de atuação nessa parte mental, envolve o processo de neurogênese. Há muitos anos atrás se acreditava que o cérebro não tinha capacidade de regeneração. Hoje, com os estudos de plasticidade cerebral, foi se descobrindo que nós temos uma zona dentro do cérebro, né, que envolve uma parte do hipocampo e os ventrículos laterais do cérebro, onde existe a formação de células-tronco neurais. Essas células são produzidas diariamente e elas vão promovendo um processo de regeneração e equilibrando o funcionamento do cérebro. Parte desses neurônios produzidos ali, eles tendem a migrar também ao longo do canal do nervo olfatório e chegam a substituir os nervos do olfato que nós temos tendência a ir perdendo diariamente. Como o nosso nariz está exposto ao mundo externo e nós temos uma quantidade muito grande de receptores de neurônios, às vezes há certas substâncias que a gente inala, por exemplo, a descarga de ônibus, você está lá no ponto, vem aquela fumaça, você acaba inalando aquilo. Morre um monte de neurônio na ponta do seu nariz. Para conseguir repor isso, o seu cérebro produz esses neurônios que vão descendo em um estado não ainda definido, como são células somáticas, eles ainda não são neurônios. Quando eles chegam lá no nariz, eles vão se transformando e vão tomando o local daqueles receptores que haviam morrido, né, e se tornam neurônios ali ativos. Ali nós temos um exemplo, né, do neurônios recém-formados no hipocampo de ratos. E aí, dentro de pesquisas que foram feitas nos últimos anos, descobriu-se que a depressão, por exemplo, onde hoje o tratamento é baseado em medicamentos, né, que vão tratar da parte, né, de recaptação de serotonina, hoje já se sabe que a depressão é uma condição associada à incapacidade de formar novos neurônios no cérebro. Os cientistas pegaram ratos, deram para alguns ratos, por exemplo, fluoxetina, e um grupo foi inibido a neurogênese no cérebro e um outro grupo foi deixado ela correr o seu curso. Quando se inibe a neurogênese no cérebro, a fluoxetina não serve para nada. Então eles descobriram que alguns medicamentos que atuam na questão do aumento da serotonina no cérebro são medicamentos de atividade neurogênica. Eles conseguem restabelecer até um certo ponto essa neurogênese nessa região do cérebro, que é extremamente importante para que a gente consiga ter uma boa saúde e qualidade mental. Descobriu-se que o estresse suprime a neurogênese e tende a desencadear progressivamente doenças cognitivas, diversos outros tipos. Uma redução duradoura na neurogênese após exposição severa ou crônica ao estresse tende a causar bloqueio na neurogênese no hipocampo, e isso se ocorre, por exemplo, numa criança pequena, ou que está em gestação, consequentemente, na vida adulta, ele sempre vai ter problemas psiquiátricos, emocionais e diversas outras ordens. Descobriu-se também que a ocitocina, que é considerado o hormônio do amor,
porque ele é o que, no momento que a mãe vai, por exemplo, parir, né, há esse aumento da ocitocina. Descobriu-se que a ocitocina ela é extremamente importante no relacionamento de um casal, porque ela cria a questão da atração, do carinho entre uma pessoa e outra. Normalmente, quando a gente está amando, a gente está feliz, estamos abraçando alguém realmente com um amor muito profundo, a gente tem uma tendência a liberar a ocitocina. A ocitocina tem a capacidade também de aumentar a neurogênese e é um fator crucial para que a gente possa ter uma boa função cerebral. Então, resumindo, o amor estimula a neurogênese. Descobriu-se, então, a partir disso, que alguns óleos essenciais, como a salvia esclareia, aumentou a liberação da ocitocina quando inalado e, consequentemente, aumentou em até 800% a concentração de serotonina no cérebro em grupos humanos. Óleo de lavanda também aumentou a neurogênese. Também foi descoberto que tem a capacidade de estimular o nosso organismo a liberar ocitocina. A lavanda também foi pesquisada na questão da atuação genética. Ela conseguiu modular a atividade de 834 genes no nosso corpo e grande parte desses genes são genes relacionados aos mecanismos de estresse. Óleo de manjericão, que também é rico em linalol, que a lavanda possui, também teve ação antidepressiva e uma pesquisa foi similar à que a fluoxetina possui. Existem estudos como esses aos milhares, só que a gente acaba não vendo a maioria dessas pesquisas com produtos naturais. A gente está falando aqui de óleos essenciais, mas se a gente englobar os fitoterápicos como todo, porque a aromaterapia ela é um ramo da fitoterapia, chega a ser deprimente nós não vermos um aproveitamento desse tipo de pesquisa no âmbito do tratamento da saúde das pessoas. Porque você tem, por exemplo, alguns medicamentos como a fluoxetina e outros psiquiátricos que atuam exatamente nesses mecanismos, tem uma série de efeitos colaterais que a pessoa acaba tendo ao longo da vida dela. E a maioria desses óleos essenciais, por atuar naqueles mecanismos lá do NRF2 que eu expliquei anteriormente, que vai promover regeneração das células, bom funcionamento delas, eles não possuem as mesmas contraindicações e efeitos colaterais. Seria uma forma de tratamento super harmônica, sutil e equilibrada para se tratar do ser humano. Mas, infelizmente, as pesquisas ocorrem e ficam engavetadas nas universidades. Aqui nós temos o exemplo do manjericão, né? Os dois compostos que mostraram ter atividade na neurogênese é o linalol e o cineol. A plantação de manjericão. O óleo de turmérico, tem um azinho ali errado na frente. Turmérico é o açafrão, esse que a gente, indiano, né? Que a gente usa o açafrão da terra na comida. O turmérico mostrou algo extremamente importante e interessante nisso. Quando se utilizava células somáticas, que eram aquelas células que ainda não eram definidas se era um neurônio, se era uma célula óssea ou de outro tipo, numa plaquinha, e se adicionava a turmerona, que é um componente mais importante que tem no óleo essencial do turmérico, do açafrão, ele estimulava essas células a se transformarem em neurônios. Então, consequentemente, isso abre portas e possibilidades de estudos extremamente importantes para o tratamento de doenças degenerativas do cérebro. Por exemplo, o Alzheimer, a esclerose múltipla, Parkinson e de outros tipos. Aqui você vê, por exemplo, nessas fotografias, do lado esquerdo ali, quanto de neurônios dentro do cérebro do rato se transformou, as células somáticas, células tronco, né, se transformaram em neurônios ativos, ao esses ratos terem contato com a turmerona. Bom, depois da parte mental, a gente tem a pele, que é algo que a gente não tem como fugir. A idade vai vindo, a pele vai caindo, né? Então, nós temos, por exemplo, a matriz extracelular, que é a nossa estrutura corpórea, onde envolve ossos, tendões, e na pele é onde a gente vai ter o colágeno, elastina, as estruturas proteicas que vão manter a nossa pele para cima, né? Se essas estruturas começam a ser destruídas,
você vai começando a ter rugas, você vai começando a ter a pele às vezes manchada e outras características que o envelhecimento vai trazendo com o tempo. Existe um grupo de enzimas chamadas metaloproteinases, como a colagenase, elastase e outras, que são enzimas que, se ativadas, elas começam a destruir essas proteínas e a gente vai envelhecendo. São enzimas que são ativadas pelo estresse, são enzimas que são ativadas pelo sistema imunológico quando ele está tentando combater alguma coisa errada dentro do nosso organismo. Por exemplo, se você tem uma alimentação extremamente prejudicial para o seu corpo, uma dieta muito rica em gorduras, em alimentos que às vezes você tem intolerância alimentar, o seu corpo começa a responder a nível imunológico tentando combater aquelas substâncias que não estão fazendo bem para você. Um dos mecanismos ao longo disso que vai ocasionar, né, uma consequência é que, para combater às vezes certas substâncias, eles tendem como consequência a liberar algumas dessas enzimas. Isso vai atacando a sua pele e você vai tendo uma pele mais feia se você mantém aquela dieta por um período prolongado. Por exemplo, essa lista aqui são de óleos essenciais que mostraram em estudos capacidade de inibir a elastase. A elastase ela é uma proteína extremamente importante para a nossa pele, para manter a elasticidade. Se você perde isso, a sua pele ela vai começando a ficar igual um grumo, ela vai ficando meio entumecida, ela perde a capacidade dela de esticar, e isso, consequentemente, aumenta a formação das rugas, das fissuras na pele. Então, por exemplo, o óleo o citral que tem no capim-limão mostrou uma eficácia super elevada. O limão, naquele estudo ali, foi também um dos mais potentes. Isso significa que, se a gente vai fazer algum cremezinho natural para usar no rosto, você pode colocar ali algumas gotinhas, por exemplo, de óleo de limão, para ajudar a combater a perda da elastase da sua pele e ter um rosto mais jovem. Existe um estudo feito na França com óleo essencial de mirra. Eles descobriram que a mirra, na natureza, a mirra ela é uma planta, a gente está vendo ali uma imagem da mirra crescendo no deserto, que sofridamente tenta resistir à falta de água. Ela tem que produzir um óleo essencial que, se ela tiver um machucado, alguma coisa no tronco, que cicatriza e fecha rapidamente para ela não se desidratar no meio do deserto. E eles descobriram que a mirra causa um efeito na nossa pele que lembra um pouco a característica do camelo. Quando o camelo vai lá e bebe muita água, a camada de gordura dele vai hidratando e ele fica com aquela corcova cheia de água, que é uma forma dele estar, ao longo das semanas seguintes, tendo uma reserva de água no meio do deserto. A mirra ela faz o quê? Quando você passa ela na pele, se você tem rugas, né, marcas de expressão, descobriram que ela tende a aumentar a produção de triglicerídeos, de gordura debaixo da pele, e essas fendas elas tendem a ir desaparecendo, pés de galinha e outras coisinhas que vão dando no rosto, ele tende a normalizar. O estudo mostrou que de 0,5% a 1% já consegue ter resultados muito interessantes nesse sentido. Manchas de pele. As manchas escuras da pele são ocasionadas por um desequilíbrio numa enzima chamada tirosinase. Quando a tirosinase ela é ativada de forma desequilibrada na nossa pele, a gente começa a ficar com manchas escuras. Ali nós temos uma lista de componentes e de óleos essenciais, também já pesquisados e comprovada a eficácia de inibir a tirosinase e, consequentemente, clarear a pele. Então, por exemplo, ali o geraniol, que nós temos a palma rosa, gerânio e o óleo essencial de rosa, são aromas florais muito agradáveis, inclusive femininos, né, que a gente pode agregar dentro de um creme. Por exemplo, 0,5%, 1% que você colocar, você já tem um efeito significante quando usado por um período prolongado de tempo, por exemplo, 2, 3 meses de uso. Só um adendo ali, os vermelhinhos, eu coloquei uma observação que são óleos que queimam a pele. Para o rosto eu não recomendaria usar, só se for para uma área, por exemplo, pernas, braços, mesmo assim diluições bem baixas. Hidratação da pele. Nós temos uma planta que cresce em Madagascar chamada de catafrai. O catafrai, entre diversos usos que ele possui, foram pesquisando qual o impacto que ele poderia ter na pele. E descobriu-se que o catafrai, ele tende a aumentar, causa um engrossamento da camada córnea da pele, e, consequentemente, aumenta a hidratação.
aquela camadinha que a gente está vendo lá em cima em verde, quando ela está muito fina, a nossa pele não consegue reter água. Então a gente vai ficando com a pele seca e vai dando aquela característica, às vezes ela chega a causar até dermatites. À medida que essa camada córnea ela engrossa, por conta do aumento da produção de uma proteína chamada de filagrina, que o catafrá estimula o aumento da produção, você começa a ter uma pele mais hidratada, menos áspera, e inclusive o catafrá demonstrou potencial muito especial para o tratamento de dermatite, aquela dermatite atópica, normalmente pele seca. Dá um resultado muito bom para crianças, inclusive, que é um óleo de baixíssima toxicidade. A gente pode usar em torno de 1 a 2% em algum creme para tratamento da dermatite. Aumento da produção de colágeno, um óleo essencial super comum, que a gente acha fácil para utilizar, que é a lavanda. Demonstrou em 2 estudos científicos que a partir de 0,0001% ele já tinha capacidade de prevenir a perda do colágeno e aumentar a sua produção. Então a gente tem aí a recomendação de 0,5% a 3% para se utilizar em cosméticos. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das dores, né? Que quando a gente já vai chegando lá pelo 50, 60, 70 anos de idade, dali para frente, é algo que a gente acaba sempre vivenciando, que são os problemas de dores nas juntas, dores pelo corpo, né, como um todo, as artrites, artrose. Nós temos um óleo essencial de uma planta que é conhecida como pindaíba. A pindaíba ela é uma árvore que é muito comum na Mata Atlântica, lá na Amazônia. Tem esse nome porque os índios pegavam a madeira dela para fazer o arco, né, para a flecha, e aí saíam para pescar. Chegava lá, o índio, quando não conseguia trazer nenhum peixe, voltava com a vara, aí às vezes a esposa dele falava assim, veio com a pindaíba na mão. Com o passar do tempo, como o índio começou a vender, às vezes, o peixe para ter dinheiro para comprar outras coisas que ele queria, sempre falava que quando não tinha o peixe, não conseguiu pescar com a vara, ele está na pindaíba. E aí surgiu essa associação da pindaíba com a falta de dinheiro. A pindaíba, ela é um óleo essencial rico em mirceno, cerca de 40% dela é mirceno. Esse componente, em pesquisas realizadas aqui no Rio Grande do Sul, foi demonstrado que possui uma capacidade analgésica de grau idêntico ou até mais potente que a dipirona e o paracetamol. Houve, na época desse estudo, possibilidade de uma evolução para um medicamento analgésico de baixíssima toxicidade, porque não faz mal para o fígado, não faz mal para grávidas, não causa uma série de outros distúrbios que esses medicamentos tradicionais ocasionam, só que também ficou engavetado na universidade e a gente não teve isso hoje em dia sendo usado. Mas é um óleo fantástico que a gente pode usar em massagens para destravar, desinflamar e ajudar a tratar das dores crônicas. Temos aqui o óleo essencial de copaíba, que é extremamente famoso. A copaíba, em um estudo de 2006, mostrou ser 2 vezes mais potente do que o diclofenaco de sódio, famoso Voltaren, para tratamento de quadros inflamatórios. As pessoas usam no Nordeste, na Amazônia, a copaíba já há pelo menos 2.000 anos. Né? Os índios tomam, passam, usam de diversas maneiras. Então é um óleo com um potencial terapêutico fantástico, e existe um diferencial também aí quando a gente compara com o diclofenaco, que o estudo não chegou a esse ponto para mostrar, mas outras pesquisas confirmaram. A copaíba é hepatoprotetora, enquanto o diclofenaco causa problemas na área do fígado, efeitos colaterais hepáticos, a copaíba ela consegue não só desinflamar, mas tratar do fígado também. Existia um mito de que a copaíba causava problemas para o fígado, que era hepatotóxica. Esse mito foi derrubado por não só um, mas vários estudos recentes, demonstrando que ela ajuda a tratar do fígado, não o contrário. Óleos essenciais para osteoporose. É um problema que quando a gente vai também chegando lá pelos 60, os ossos vão ficando fracos. Foi demonstrado que óleos essenciais ricos em monoterpenos, por exemplo, os óleos de pinheiro têm muito monoterpeno, tea tree, junípero, cipreste, são óleos essenciais que têm capacidade de diminuir o quadro e evolução de uma osteoporose. Então, pode ser utilizado através de géis ou cremes em massagem. E, para a gente finalizar,
nós temos aqui também o componente alfa-pineno, que é encontrado nesses óleos essenciais, que demonstrou um potencial, em um estudo realizado em Portugal, extremamente eficiente em inibir a degradação das cartilagens, ou seja, é muito eficiente para tratamento de artrose. E para a gente fechar, esse aqui não sei se vocês conhecem, mas é considerado o único ser imortal do planeta Terra. É uma água-viva. Ela conseguiu desenvolver a capacidade de se regenerar a um ponto onde, quando ela vai envelhecendo, ela ativa mecanismos seletivos de regeneração e vai voltando ao estágio inicial, igual aquele filme Benjamin Button. Ela fica jovem de novo, bebê, e começa a envelhecer de novo. Quando ela fica velha, ela regride e começa tudo de novo, e fica num ciclo infinito nos mares fazendo isso. Então, estudando se existe possibilidade de aprender algo com ela para que a gente envelheça de uma maneira mais saudável também. Vamos. Fabian Laszlo, muito obrigado. É uma grande honra. Outra vez você disse que quem não acredita em cheiro, pega uma lata de cola e cheira para ver se faz algum efeito ou não, né? Com certeza fazendo isso eu descubro que o cheiro tem alguma função, né? Então o cheirinho tem função, e quem é terapeuta, quem trabalha com práticas integrativas sabe que o aroma é fundamental para a nossa vida. Aquele cheirinho bom. Aliás, você não aromatizou aqui o ambiente? Sim, a gente colocou no ar-condicionado. Mas não está cheirando, não senti. Vocês sentiram? Sentiram? Então eu estou com o nariz estragado. Então você aromatizou. Mas eu queria que vocês colocassem também uns incensos. Nós não colocamos ainda uns incensos acesos por aí, para dar um cheirinho legal também. Tá? Fabiano, muito obrigado. Obrigado. Presente! Nossa! Quantos livros, olha só. Aromoterapia. Vamos lá, Laszlo. Aromoterapia, cura pelos óleos essenciais, Marcel Lavabre. Óleos essenciais e câncer. Abordagem terapêutica inovadora e natural. Carla, me ajuda? Cozinha essa sensorial, aliás, eu adoro cozinha. Quem gosta de cozinha aí? Fazer comida? Eu adoro cozinha. Um dos lugares que eu mais amo em casa é a cozinha. Aliás, sou um cara que não gosta de comer fora, gosto de comer em casa. Essa é uma cozinha especial que tem receita. Uma cozinha especial, com um cheirinho especial. Chocolate com óleo essencial. Chocolate com óleos essenciais. Aromas e sabor. Ai, meu Deus. Fanny, eu vou dar um de presente para ti. Posso dar um? Fanny, eu vou dar um de presente para ti. Um chocolate sabor orégano. Sabor orégano. Obrigado. Tá? Fanny. Os outros eu vou dividir com a equipe, tá? Esse é um rolão para usar na nuca. E um rolão que usa na nuca aqui. Dor de cabeça. Para dor de cabeça. É um cristal? Não. Um rolão. Tem óleo essencial de hortelã, eucalipto, ele vai dando uma relaxada na musculatura, tensão, dores de cabeça. A gente fez baseado em um estudo que foi feito com esses óleos essenciais, que mostrou que usados na região das têmporas, tem uma capacidade de equilibrar e tirar a dor de cabeça, de fundo de tensão nervosa, idêntica ao do paracetamol. Legal. Obrigado. Sem causar problema no fígado, viu? Muito obrigado, Fabiano, tá? E continue levando cheirinhos bons pelo mundo. É com cheiros bons que nós levamos a nossa boa energia. Porque é brabo, né? Tu chegar perto de um cara com cheiro de asa. Hein? Vocês gostam? Então é sinal que o cheiro é importante, né? Sim. E pode curar.
E nós, no trabalho terapêutico, usamos a aromoterapia, que está nas práticas integrativas, que esse evento aqui colocou nas práticas integrativas do SUS, a aromoterapia também, tá? Muito obrigado.